Levante suas duas mãos e vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Aleluia. Aplauda mais forte, Ele é digno. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Tu és o nosso alvo, Jesus. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar, és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Sou cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar, és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Sou teu. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então agora levante bem alta a sua Bíblia e diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca.
Em nome de Jesus. Amém. Traga sua Bíblia até seu coração agora. Pai, temos declarado por fé o poder da Tua palavra. Tua palavra nos consola, nos edifica. Tua palavra nos exorta. Tua palavra aponta o caminho da salvação, que é Jesus. Aponta a porta aberta para a reconciliação daqueles que um dia foram para longe, deixando a casa do Pai. A Tua palavra é viva e eficaz, é a espada que divide alma e espírito, é o pão que nos alimenta. Que nesta noite, Senhor, a Tua palavra nos lábios do Teu Filho seja realmente como fogo, Senhor, para que cada coração seja incendiado pelo Senhor. E ao celebrarmos a ceia, leva-nos, ó Pai, a uma entrega cada vez mais e mais absoluta ao Senhor, para vivermos, ó Pai, a plenitude do Teu querer, da Tua vontade e do Teu divino propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa noite, vamos ouvir a palavra do Senhor, através do pastor Gustavo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu imagino que muitos irmãos aqui, ao ouvirem os foguetes lá fora, devem ter pensado assim: foi gol de quem? O Brasil está vivendo esse clima de Copa do Mundo. E a seleção brasileira, ela foi um fiasco. E eu pensava nessas questões de Copa do Mundo nesses dias, nos jogos, nas comemorações, nas seleções que estão participando e participaram da Copa do Mundo. E eu me lembrei de alguns nomes de pessoas que viveram há muitos anos atrás e que participaram de Copas do Mundo. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar do Castilho, Bellini, Djalma Santos, Nilton Santos, Zósimo, de Sorte, Orlando, Mazola, Vavá. Quantos já ouviram falar deles? Alguns, né? Quantos nunca ouviram falar deles? Pois é, esses eram jogadores da seleção brasileira campeã de 1958. O Brasil venceu a Áustria por 3-0, a Áustria nem tem futebol mais. Empatou com a Inglaterra, venceu a União Soviética, que não existe mais. País de Gales, o Brasil ganhou de 1-0. E venceu a França na final por 5-2, o Brasil foi campeão, ganhou a taça Jules Rimet. Mas quem se lembra dessas pessoas? E o que aconteceu com a taça Jules Rimet? Foi roubada, foi derretida. E talvez você pense assim: puxa vida, essa seleção, ela é muito antiga, 58 eu nem era nascido. Então talvez você se lembre aí do Aldair, do Mauro Silva, do Mazinho, do Ricardo Rocha, do Zinho. Você se lembra? Quem não se lembra? Isso foi em 1994. Esses foram jogadores da seleção brasileira que ganharam a Copa em 1994. Aquela final contra a Itália em que o Baggio errou o chute e o Taffarel se ajoelhou e agradeceu a Deus em 94. Percebe? Esses jogadores, cujos nomes eu falei, eles jogaram na Copa de 94, e quem se lembra deles? Quem se lembra da história desses homens? Eles ganharam o prêmio, ganharam destaques nos jornais, as manchetes estampavam a fotografia desses homens, mas o tempo passou e praticamente ninguém mais se lembra dessas pessoas. O glamour, a beleza, o prêmio, a festa, a lembrança, tudo isso passou.
As competições desse mundo têm o seu glamour, tem um apelo muito forte, tem uma propaganda imensa. Mas esse glamour é passageiro. O prêmio é passageiro, a alegria, ela passa, ela desaparece. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo estava pensando, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24. Paulo estava pensando exatamente em competições, em disputas, em atletas, em prêmios, em glamour. E no quanto toda essa corrida nesse mundo, atrás dessas coisas, essa corrida, esse glamour, é passageiro. Paulo diz assim, 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, desqualificado. Paulo está escrevendo para os coríntios num contexto como esse que estamos vivendo nesses dias. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante nos tempos de Paulo. Nessa cidade de Corinto aconteciam os Jogos Istmicos. Eles só perdiam em importância para os Jogos Olímpicos. Eram os segundos jogos mais importantes do mundo de então. As pessoas se preparavam intensamente para participarem dos jogos que aconteciam na cidade de Corinto. Essa cidade onde estava essa igreja, para quem Paulo escreve essa carta. Portanto, as pessoas da igreja de Corinto, elas estavam muito familiarizadas com as questões de competição, de glamour, de preparo, de como se forma um atleta, dos prêmios. Então Paulo faz uma conexão, ele diz para as pessoas: vocês se lembram dos Jogos Istmicos? Vocês se lembram de como os atletas se preparam? Vocês se lembram dos prêmios? Vocês se lembram do glamour? Vocês se lembram disso tudo? Mas não coloquem os seus olhos nos Jogos Istmicos. Não corram atrás dos prêmios que são oferecidos nessas competições. Não se percam correndo atrás desses jogos, porque o prêmio que eles oferecem é um prêmio passageiro, é uma coroa que perece, é uma coroa que desaparece, não vale nada. O glamour, a beleza, os aplausos, o frenesi, os fogos, eles acontecem um dia, mas no dia seguinte já não resta mais nada. Então não percam a vida de vocês correndo atrás dessas coisas. Essa coroa não vale absolutamente nada. Paulo se volta para os crentes de Corinto e faz esse paralelo. Vocês conhecem as competições, elas são maravilhosas, elas podem até ser, mas os prêmios passam. E as pessoas se preparavam muito para essas competições. Lá em Corinto, para esses Jogos Istmicos, as pessoas se preparavam aproximadamente por 10 meses ininterruptos, se preparando para correrem nos Jogos da cidade de Corinto. Elas mudavam a alimentação, elas controlavam as horas do sono, elas se dedicavam aos exercícios físicos mais complexos, mais cansativos, aquela rotina diária por 10 meses. Aqueles atletas, eles buscavam
regrar a vida, os prazeres, o entretenimento, porque eles queriam ganhar aquela coroa no final dos jogos. Eles eram atletas que Paulo diz que eles em tudo se dominavam, se submetiam a um treinamento rigoroso, porque eles queriam ganhar um prêmio. Eles colocavam limites para eles. Eles decidiam não comer certo tipo de comida. Eles decidiam se abster de alguns prazeres, porque eles queriam ganhar um prêmio. E sabe qual que era o prêmio? Sabe qual era o prêmio que eles ganhavam se eles se tornavam vencedores nos jogos istmicos? Sabe o que era? $1 milhão? Não. Era uma coroa formada por folhas de pinheiro. Mais ou menos isso. Elas colocavam essa coroa de folhas na cabeça e era tudo. Um prêmio passageiro, uma alegria passageira, uma loucura. E Paulo usa esse retrato de competição da corrida para chamar a atenção dos crentes de Corinto e para dizer para aqueles crentes que eles também estavam numa corrida. Nós olhamos para essa competição na Copa do Mundo e o preparo dos atletas e a correria deles. E Deus nos chama para olharmos para nós mesmos, para que entendamos que nós também estamos numa corrida. Paulo se volta para os crentes de Corinto e diz: vocês veem esses atletas? Eles estão correndo atrás de uma coroa que perece, um ramo de folhas na cabeça. Mas entendam, vocês que são crentes no Senhor Jesus, vocês também estão numa corrida e estão para ganhar um prêmio, só que é um prêmio que não perece nunca, é um prêmio que dura para sempre. Paulo chama atenção para aqueles crentes e diz: vocês estão olhando para essa competição, tá certo, essas pessoas se preparam para ganharem um prêmio que hoje existe, amanhã não existe mais, mas precisamos entender que nós estamos também numa corrida, nós estamos também numa maratona, nós estamos também numa competição, só que o prêmio que é prometido para nós é um prêmio que não existe hoje, amanhã acaba, mas é um prêmio que existe hoje e dura eternamente. Paulo busca chamar a atenção das pessoas para isso. Existe um prêmio. Então, se olhamos as pessoas jogando bola e a Copa do Mundo, uau, que legal! Mas precisamos entender que essa competição hoje existe e amanhã acaba. E o prêmio é passageiro. Mas nessa corrida da vida, nessa carreira da vida, nessa carreira do dia a dia, no final vai existir um prêmio para aqueles que correrem adequadamente. Paulo chama as pessoas não para olharem para aquilo que é passageiro, para esse prêmio que hoje existe, amanhã não existe mais, mas ele chama as pessoas para olharem para esse prêmio que Deus oferece e que dura eternamente. E Paulo chama as pessoas para medirem a vida, não a partir desse prêmio que passa, mas a partir desse prêmio que é eterno. E assim ele chama a atenção dos crentes de Corinto. Vocês veem a performance dos atletas? Como eles correm? Quantos quilômetros por jogo eles correm? 7 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros. Percebe o treinamento a que eles se submetem? O tipo de alimentação que eles têm? As horas de sono? Eles estão fazendo tudo isso para ganhar um prêmio que daqui a alguns anos ninguém vai se lembrar mais. Como ninguém se lembra do Castilho, do Bellini, do Zósimo, ninguém se lembra mais. Mazinho, Mauro Silva, acabou. E Paulo diz: prestem atenção, olhem para eles e tentem perceber alguma coisa boa nisso tudo. Eles se preparam tanto para ganharem um prêmio que não vai existir mais, e nós precisamos nos preparar adequadamente por causa do prêmio que tem valor eterno. Aprendam com eles, diz Paulo. E é por isso que ele diz que todos os que competem no estádio, versículo 25, todos os que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Paulo diz: olhem para eles, eles se submetem a um treinamento rigoroso.
eles buscam exercitar o domínio próprio, para que eles estejam preparados na hora da corrida, a fim de ganhar aquela corrida. Mas no final daquela corrida eles vão receber uma coroa que logo perece. E Paulo diz, mas nós o fazemos. Nós nos submetemos a um treinamento rigoroso para ganhar uma coroa que dura para sempre. Uma coroa que não pode ser roubada, não pode ser furtada, o ladrão não pode escavar e roubar, a traça não pode corroer, um tesouro que está guardado nos céus para nós que escolhemos Jesus. E Paulo diz, temos um prêmio, temos um tesouro. Eles se preparam rigorosamente para ganhar um tesouro que hoje existe, amanhã não existe mais. E nós precisamos ter a mesma percepção, a mesma postura, o mesmo pensamento, porque o tesouro atrás do qual nós estamos é um tesouro que não perece nunca. E por isso Paulo diz, nós nos submetemos a esse treinamento rigoroso. A ideia de Paulo aqui, meus irmãos, é um de exercício para domínio próprio. Os atletas fazem isso. Paulo está focando os atletas dos jogos istmicos. E Paulo mostra que para que eles estejam bem na hora da competição, eles precisam se preparar por 10 meses muito adequadamente. E Paulo diz para nós que estamos nessa corrida na carreira da vida, em busca do prêmio eterno, que nós também precisamos nos preparar adequadamente, dia após dia, para alcançarmos esse prêmio. E esse treinamento tem a ver com domínio próprio. Um atleta pode viver a comer chocolate o tempo todo, sorvete, uma dieta de sorvete, de chocolate, dormindo 4 horas por noite, vivendo uma vida desregrada, sim ou não? Não. Paulo usa esse exemplo e diz, o crente no Senhor Jesus também não pode viver uma vida desregrada, não pode viver uma vida desequilibrada. Ele precisa também saber dizer não, ele precisa ter domínio próprio, ele precisa colocar limites para os desejos do corpo dele, da carne dele, porque ele almeja uma coroa que é imperecível, uma coroa que não acaba, uma coroa que não desaparece. Assim como esse atleta faz isso, atrás de uma coisa que hoje existe, amanhã não, muito mais nós, que estamos atrás de uma coroa que dura para sempre, precisamos viver uma vida equilibrada. E por quê? E por que precisamos colocar limites? Por que precisamos buscar domínio próprio? Paulo fala que precisamos buscar domínio próprio por causa de 2 situações. Primeiro, para podermos pregar o Evangelho. E esse é o contexto maior de Paulo. Paulo fala que ele busca ser esse atleta, busca se dominar em tudo. Ele busca colocar limites para os desejos do coração dele, porque ele está em busca de um prêmio que não pode ser corrompido, que não pode perecer. Mas ele vai ganhar esse prêmio se ele cumprir a missão. E qual é a missão de Paulo? A missão de Paulo está aqui no versículo 19 do capítulo 9. Ele faz tudo isso com um propósito. Ele diz, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem. Percebe? Esse é o contexto de Paulo. Paulo busca domínio próprio, Paulo busca se exercitar, Paulo busca colocar limites aos desejos da carne dele, porque ele tem uma missão, e a missão dele é pregar o Evangelho a toda criatura. A missão de Paulo é encontrar oportunidades para que todas as pessoas ouçam o Evangelho.
ele só vai ganhar o prêmio se ele cumprir a missão. E ele só vai cumprir a missão se ele conseguir sujeitar os desejos dele ao Espírito Santo de Deus. Porque, meus irmãos, no mundo em que vivemos, não é tão fácil, tão natural, pregarmos o Evangelho em todo o tempo. O mundo em que vivemos conspira para nos calar, para que não preguemos o Evangelho. O mundo em que vivemos é um mundo que odiou Jesus e vai nos odiar também por causa da mensagem, a única que pode salvar as pessoas, o Evangelho. E portanto Paulo diz que ele tem um alvo, esse alvo é ganhar o prêmio, e esse prêmio vai ser ganho no cumprimento da missão, e a missão é fazer de tudo para com todos, para que de alguma maneira algumas pessoas ouçam as boas novas da salvação. E para que a pessoa consiga em todo tempo estar preparada para pregar o Evangelho, ela precisa se preparar diariamente. Hoje pela manhã o pastor Márcio colocava assim, eu não sei como que a pessoa vai no jogo de futebol, no estádio, ouve aquele tanto de palavrão. Lá no estádio, sentado no banco, de repente ele sobe e fala assim com o irmão lá do lado, né, na arquibancada, pois é, deixa eu te falar de Jesus agora. O mundo se torna cada vez mais hostil ao Evangelho. As pessoas se tornam cada vez mais fechadas para ouvirem o Evangelho. Talvez aqui no Brasil não percebamos isso tão claramente, mas em tantos lugares fora do Brasil as pessoas dizem, eu não quero, você não pode, é proibido. Temos uma missão. E nós só vamos conseguir cumprir essa missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas se nós entendermos que precisamos nos preparar adequadamente. Fazer de tudo para com todos, para salvar alguns. É aquele bolo que você faz na sua célula, esperando aquele visitante, aquele convidado para participar, para comer o bolo, e você o chama, queria que você comesse um bolo na minha casa essa noite, e o chama para aquela reunião da célula, fazer de tudo para com todos, e Satanás vai sussurrar nos seus ouvidos dizendo, não convida não, para quê? Ele não vai vir, deixa para lá, deixa para uma outra ocasião. É aquele seu colega de trabalho que está precisando muito de uma oração, mas ele se mostra tantas vezes tão arrogante, se mostra tantas vezes senhor de si mesmo, e o Espírito Santo já falou no seu coração, prega para ele, anuncia para ele, mas Satanás fica sussurrando nos seus ouvidos, não prega não, ele não vai ouvir a sua palavra, ele vai virar as costas, ele vai dizer não, deixa para lá, deixa disso. Olha lá na escola, que o Espírito Santo incomoda o seu coração para chegar na escola e colocar um versículo no quadro negro. E Satanás começa a sussurrar nos seus ouvidos, não faça isso, eles vão rir de você. Você quer ser zombado na escola? Deixa disso. Para que a pessoa tenha essa ousadia para tomar essas posturas no mundo sem Deus, ela precisa estar adequadamente preparada e fortalecida em Deus. E somente assim ela vai dar um passo à frente e se posicionar diante do Senhor e diante das pessoas para anunciar o Evangelho. Porque se a pessoa não estiver adequadamente preparada, quando esses sussurros chegarem nos ouvidos, essa pessoa vai muito facilmente se intimidar e dizer, não, eu não vou fazer isso. E o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? E essa pessoa vai ficar acuada, envergonhada, no canto. E é por isso que Paulo diz
eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, eu submeto os meus desejos ao Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus me controle, a fim de que em todo tempo eu possa tomar a frente e fazer-me de fraco para com os fracos, para alcançar os fracos, de forte para com os fortes, para alcançar os fortes, tudo para com todos, para salvar alguns, para que eu tenha disposição de subir lá no Areópago, como Paulo fez, e pregar para os filósofos de Atenas, para que tenha disposição de ir lá na prisão, mesmo com as costas marcadas, cantar louvores a Deus meia-noite, crendo que o Senhor vai fazer com que o chão trema e as portas se abram. A pessoa só consegue ter essa postura de pregação do Evangelho se o coração dela está fortalecido em Deus, se ela é esse atleta de Deus, esse atleta em Deus. Quando o coração diz cale, Deus te esqueceu nesse lugar, Deus não está olhando para você, você permanece na prisão. Onde está Deus? Que você se cale, e Satanás sussurra nos seus ouvidos, para que você não fale mais. Mais uma vez, estando fortalecido no seu espírito, como um atleta, em tudo se dominando, preparado, você vai dizer não, Satanás. Eu ouço não, o espírito desse mundo, não o espírito das trevas. O Senhor me chamou para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, fraco para com os fracos, tornar-me forte para com os fortes, para que em todo tempo o Evangelho seja pregado. Essa é a nossa missão para ganharmos o prêmio. Esse é o nosso chamado como crentes no Senhor Jesus. E Satanás vai tentar de todas as maneiras nos acuar, nos aprisionar, nos amedrontar. Ele vai tentar de todas as maneiras nos colocar na parede. Ele vai tentar de todas as maneiras calar a nossa voz. E é por isso que Paulo diz, estamos numa corrida, na corrida da vida, nessa carreira cristã. Precisamos estar preparados para fazer-nos fracos para com os fracos, escravos para com os escravos, para ganhar todas as pessoas. Elas precisam ouvir o Evangelho. Por isso o preparo. Por isso esse esmurrar o corpo, reduzir a escravidão. Por isso esse treinamento rigoroso. Por isso esse dizer não para a carne. Quando o Espírito Santo de Deus te incomoda e diz, liga para fulano de tal, liga para ele, você pode ter a certeza que a sua carne vai ser fortalecida pelos sussurros do diabo, que vai dizer nos seus ouvidos, não liga não, ela não vai te ouvir, ela não vai atender. Mas o que você não sabe, que essa pessoa para quem o Espírito Santo te mandou ligar, e está lá na casa dela clamando, Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor existe? Então me dá uma prova. E Satanás está aqui do lado de cá dizendo, não liga não, ela não vai te atender. E a sua carne vai estar gritando diante desse sussurro de Satanás. Mas se você estiver fortalecido no Senhor, você vai dizer não para a carne, não para Satanás. Vai pegar o telefone e vai ligar para aquela pessoa, e haverá salvação naquela casa, por causa da sua obediência ao Senhor. Fazer de tudo para com todos, para que de alguma forma alguns sejam salvos. Esse é o contexto. Os atletas fazem de tudo para fazerem um gol e ganharem uma coroa que perece. E o Senhor nos chama para fazermos de tudo, para pregarmos o Evangelho, para que haja salvação e ganhemos o prêmio, o galardão naquele dia. Esse é o nosso chamado. Essa é a palavra do Senhor para nós. E de repente você ouve uma palavra, abra sua casa para uma célula, prepare-se para se tornar um líder de célula, prepare-se para convidar o seu vizinho para que ele conheça Jesus. Ele está precisando, ele está querendo, ele está vazio. E você ouve essa palavra, mas você pode ter a certeza de que Satanás vai tentar de todas as maneiras impedir você de fazer isso. Ele quer manter as pessoas aprisionadas. Ele quer manter as pessoas cegas. O Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Ele vai tentar aprisionar as pessoas e vai fazer de tudo para que você não abra a sua casa, para que você não se torne um líder de célula, para que você não se torne um agente de transformação, para que você não cumpra a sua carreira cristã. Ele vai fazer de tudo. Mas em nome de Jesus, meu irmão, tome uma postura, fortaleça-se no Senhor, porque o nosso chamado é fazer todo o possível para que as pessoas sejam salvas. O seu vizinho pode não aceitar vir aqui na igreja no culto,
Ele pode não aceitar participar de uma reunião, mas se você fizer um bolo, minha irmã, e levar lá na casa dele, um bolo cheiroso, aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate, você leva lá e diz: olha, eu fiz esse bolo lembrando de você. As barreiras caem. E a pessoa vai pensar: puxa, até que crente é gente boa. E aí você vem com o segundo passo: olha, eu tenho uma reunião lá na minha casa, você gostaria de vir? Como que essa mulher que ganhou um bolo de cenoura com cobertura de chocolate não vai aceitar um convite de ir na sua casa? Ela vai. E aí quando o evangelho for pregado, a palavra de Deus não volta vazia. É o que Paulo diz: eu em tudo busco me dominar, para que eu não perca as oportunidades, para que ainda que o mundo esteja caindo em cima de mim, ainda que eu me sinta ferido e cansado, ainda que a minha carne esteja gritando dentro de mim, eu digo para a minha carne: cale-se, cale-se, porque eu preciso pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Temos uma missão, temos um prêmio, e esse prêmio está associado à pregação do evangelho, a nossa missão, o nosso chamado. Meus irmãos, a nossa vida não se resume aos poucos dias que vivemos aqui, não. O prêmio que Deus tem para nós não é o prêmio de uma Copa do Mundo, que as pessoas ganham hoje e daqui a 2 anos ninguém mais se lembra das pessoas de nada. Passa! Não é isso que Deus promete para nós. O que Deus promete para nós é um prêmio, uma coroa imperecível, que não perece, que não é destruída, que não acaba. Mas Ele nos chama para cumprirmos a missão. A nossa missão é essa de Paulo: eu fiz de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Eu faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. É por isso que precisamos nos dominar. É por isso que precisamos exercitar o domínio próprio. É por isso que precisamos esmurrar o nosso corpo. E tantas vezes pode ser potencializado pelos sussurros de Satanás. A nossa carne, ela pode gritar diante dos convites de Satanás. Mas estando fortes no Senhor, teremos a graça de dizer não para a nossa carne e sim para a palavra que o Senhor nos traz. Mas também precisamos estar fortalecidos e sujeitando a nossa carne, o nosso corpo, reduzindo a escravidão, para podermos vencer os obstáculos. Porque se o inimigo não conseguir parar a igreja, para impedir a igreja de pregar o evangelho, impedir você de pregar o evangelho, ele vai tentar criar uma situação na sua vida para aprisionar você, para envergonhar você, para que você não mais consiga pregar o evangelho. É por isso que Paulo diz que ele faz o que faz, para que tendo pregado a outros, ele não venha a ser desqualificado, ele não venha a ser reprovado. Então nós precisamos desse treinamento rigoroso, nós precisamos exercitar o domínio próprio, para que diante dos obstáculos, diante das tentações, nós não caiamos, nós vençamos e prossigamos. E nesse contexto, Paulo conta a história do povo de Israel, no capítulo 10, que é o contexto desse texto que lemos. Então, esses versículos que lemos, meus irmãos, eles têm um antes e tem um depois. Quando Paulo termina dizendo aqui no versículo 27, para que não venha a ser reprovado, ele diz assim, versículo 1 do capítulo 10, porque eu não quero, irmãos, olha aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 1, porque eu não quero, irmãos, eu não quero que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo então fala dessas experiências que o povo de Israel teve no deserto com Deus. Paulo diz, eles conheciam a Deus. Eles tiveram experiências com o Senhor, eles sabiam quem era o Senhor, eles conheciam a palavra, eles conheciam a verdade, eles tiveram experiências maravilhosas. Mas Deus, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados
no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. E Paulo então começa a falar dos obstáculos na caminhada. Paulo diz: eu não quero ser reprovado, e por isso eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão. Eu busco submeter a minha carne ao Espírito, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Paulo diz: eu busco sufocar a minha carne, o meu corpo, reduzir a escravidão, não somente para que eu pregue o Evangelho em todo o tempo, mas também para que eu não caia diante das tentações, porque lá atrás o povo de Israel caiu diante de muitas tentações. E nós precisamos aprender com o exemplo daqueles que viveram lá atrás. Eles caíram, que nós não caiamos como eles caíram. Por isso precisamos estar atentos. E Paulo então coloca pelo menos 5 obstáculos. Paulo diz, essas coisas, versículo 6, 10, 6, olha aí na sua Bíblia. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. O primeiro obstáculo e tentação é a cobiça. É a cobiça, é a concupiscência dos olhos, da carne, é olhar para o outro e dizer: é isso que eu quero. Percebe, todas as tentações têm um propósito, um só, tirar o nosso foco de Deus, desviar a nossa atenção de Deus, desviar a nossa atenção do prêmio que Deus tem para nós, é fazer com que os nossos olhos se desviem do caminho. Estamos correndo a corrida como atletas, olhando para o Senhor, para o prêmio que Ele há de nos dar. Estamos correndo e Satanás começa a usar os seus psius, tentando chamar a nossa atenção. Você já ouviu esses psius? Você está correndo e de repente, psiu. Você olha para o lado, psiu. É isso que ele faz. Esses obstáculos, essas tentações, o propósito delas é tirar-nos do alvo, é fazermos nos esquecer de que o nosso prêmio é eterno, é oferecer para nós um prato de lentilhas, é fazer com que troquemos aquilo que Deus tem para nós, que é eterno, que é duradouro, por um prato de lentilhas por uma coisa aqui agora. O imediatismo são os psiu. São os obstáculos da caminhada, a cobiça, e a pessoa perde o foco. Algumas semanas eu estive numa conferência, havia 55 países representados ali, 200 pessoas. O pastor Márcio foi convidado e me enviou para estar representando nessa conferência. Pessoas do mundo todo, gente, líderes de igrejas no mundo, agências missionárias, gente de Bangladesh, do norte da África, do Egito, da Nigéria, da Índia, da Coreia, da China, 55 nações. Eu me encontrei com um pastor da China. Eu me sentei com ele e comecei a perguntar: pastor, me conta da China, o que está acontecendo lá? A igreja, ela está crescendo, porque nós ouvimos esses relatos aqui. Vocês se lembram do Homem do Céu, o irmão Yun? Quem estava aqui? Uau, que livro tremendo! E eu fui perguntar para ele: pastor, como é que está a igreja na China? Ele disse: a igreja mudou. Ela não é mais aquela igreja da década de 80, 70, 60, aquela igreja onde havia milagres e a presença de Deus e conversões imensas e a perseguição vinha e Deus nos tirava da prisão. Não é mais essa igreja. Entrou o capitalismo, o dinheiro, e as pessoas não querem tanto mais saber de igreja. Vivemos um outro período na China. Isso é o psiu de Satanás, a cobiça. Satanás leva as pessoas a tirarem os olhos de Deus, do prêmio, da eternidade, da glória, da coroa. E ele usa psius e diz: é o aqui e o agora. Corra atrás do aqui e do agora. É o prêmio aqui e o agora. E leva as pessoas a cobiçarem o aqui e o agora. Você precisa de dinheiro, conquistar aqui agora. Precisa cobiçar. Não esquece do céu. Pensa aqui agora. Se na Idade Média eles vendiam terrenos lá no céu. Na Idade Média eles vendiam terrenos no céu. Não é? Na Idade Média, as indulgências vendiam terrenos nos céus.
hoje estão vendendo terrenos na terra, levando as pessoas a perderem o foco, o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. E eu começo a ver os psiu, a cobiça. E Paulo fala desses obstáculos na caminhada. Paulo fala: não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Versículo 7, a idolatria. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Aqui é o episódio do bezerro de ouro. Começaram a adorar o bezerro de ouro, e é festa, e é entretenimento, e era bagunça. Paulo diz: eles ouviram o psiu, perderam o foco. Não pratiquemos a imoralidade, versículo 8, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. A imoralidade, outro obstáculo. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. A incredulidade. Será que Deus pode fazer isso mesmo? Será que Deus pode? São os psius. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. A murmuração, a reclamação é um outro psiu. O pastor Márcio, de vez por outra, ele nos lembra de que o murmurador é aquele que diz assim: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. É o murmurador. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Murmurador é aquele que tirou os olhos de Deus e colocou os olhos em si mesmo, dizendo: se eu for Deus, eu faço diferente. É aquele que ouve outro psiu. E é por isso que Paulo diz: eu ouço muitos psius. Paulo diz: eu não estou imune a isso. Eu não estou imune, eu não estou protegido a ouvir esses psius, a perder a minha atenção. Mas eu faço uma coisa, eu digo para minha carne: cale-se. Eu submeto o meu corpo, reduzo a escravidão, um treinamento rigoroso. Eu busco o Senhor, porque eu quero manter o foco em Deus. E quando esse psiu vier, eu não quero me desviar da rota, porque eu tenho um alvo, um prêmio, uma coroa imperecível. É por isso que eu faço e pratico esse treinamento rigoroso. Eu não quero ouvir os psius e perder o foco. E você pode perguntar: é possível, mas às vezes é tão difícil, o que é que eu faço? Paulo nos mostra uma garantia, algo tão lindo. Ele diz, versículo 11: essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E o versículo 13, tão lindo, diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E aí Paulo nos fala da garantia. Quando os psius vierem, para nos desviarem do caminho, as tentações, Paulo diz: Deus é fiel, Ele está com vocês, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. No meio dos psius do diabo, tem a voz do Senhor atrás de nós dizendo: este é o caminho, andai nele, andai nele. O Senhor não nos desampara. Mesmo no meio da tentação, no meio das adversidades, no meio dos psius de Satanás, nós podemos ter a certeza do Emanuel, do Deus conosco, e anda do nosso lado e nos faz permanecer no caminho. Ele é fiel, Ele é fiel. E jamais permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Antes, pelo contrário, quando forem tentados, Deus mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Existe sempre uma porta de escape. Deus prepara. Ele não nos abandona nas tentações. Ele não vira as costas e nos deixa sozinhos. Nunca, nunca, nunca. É por isso que Paulo pode dizer: eu me submeto a um treinamento rigoroso. Eu digo à minha carne,
Quem me controla não é você, é o Espírito Santo de Deus. Porque Paulo tem a certeza de que ele nunca está sozinho. Deus é fiel, está com ele. E nos momentos mais difíceis, quando ele já chegou desesperado da própria vida, e Paulo fala isso, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 1, ele diz que ele chegou desesperado da própria vida. Mas quando ele estava ali nesse desespero, ele se lembrou, mas Deus está comigo. E veio o escape, e sempre vem, e sempre vem. Por quê? Porque Deus quer que ganhemos o prêmio. Deus quer. Deus não colocou um prêmio para que não o alcancemos. Deus colocou um prêmio e Ele faz tudo necessário para que eu e você alcancemos esse prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um prêmio que não perece. Por que eu sei que Deus quer que ganhemos o prêmio? Porque Jesus veio ao mundo, morreu por nós. E hoje, quando fomos celebrar a ceia, nós celebramos a ceia para nos lembrarmos de que Deus se importa. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda éramos pecadores e Deus nos amou. Agora, muito mais agora, sendo filhos. Deus quer. Mas Ele nos chama a tomar uma postura, não é verdade? Para que continuemos a cumprir a missão. Pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo, a tempo e fora de tempo. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Pregar o Evangelho. E para que enquanto andamos e pregamos o Evangelho, possamos vencer todos os obstáculos, todos os psius, sabendo que sempre há uma porta de escape, porque Deus está conosco. Essa certeza era tão forte em Paulo, que na última carta, ele escreveu assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, mas que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado, e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor, Paulo diz, e conclui a última carta que ele escreveu na vida dele: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Que nos lembremos disso. Ele, o Senhor, nos levará a salvo para o seu reino celestial. Mas nesse tempo, Ele nos chama e sacode o seu irmão. Diz aí: meu irmão, Deus te chama para ser atleta do reino, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia. Dê a mão ao irmão que está aí pertinho de você. Deem as mãos pelos corredores. Levante a mão bem alto do seu irmão. Deem as mãos pelos corredores. Todos. Depois de ouvirmos essa palavra, a palavra do Senhor diz para não sermos ouvintes, mas sermos praticantes da palavra. Há uma oração que juntos vamos fazer cantando, que diz: preciso de Ti, Senhor, preciso de Ti. O querer e o efetuar vem do Senhor. E nós vamos orar, cada coração cantando, que não haja ninguém sem estar dando a mão a alguém pelos corredores, lá em cima. Então levante mais alto que você puder a mão desse irmão. Levante a mão dele como de um vencedor. E juntos
Vamos colocar esse clamor diante do Senhor. Não queremos ser ouvintes, mas praticantes da palavra. Não queremos desistir no meio do caminho. Queremos chegar até o fim. Paulo chegou e disse: combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Mas ele diz no final: eu guardei a fé. Guardei a fé. Na minha caminhada, na minha corrida, eu não perdi a fé. Mantenha seus olhos fixos no Senhor, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé, aquele que se deu por nós. Vamos orar cantando. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso dizer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não, escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu digo amém a esta oração. Eu preciso de ti, mais do que o ar que eu respiro. Nunca mais eu quero andar distante do Senhor, nem 1 quilômetro, e nem 1 centímetro, nem 1 milímetro. Eu quero andar com o Senhor, e quero andar como o Senhor andou. Eu abençoo o irmão que está ao meu lado. Eu sei que o Senhor o conhece, que o Senhor o ama, e eu oro por ele, para que teu Santo Espírito o faça lembrar a cada instante da palavra que ele acabou de ouvir. Que nada, ninguém possa arrancar esta semente que foi plantada no coração dele, para que ele possa viver cumprindo a tua vontade, e nunca ele venha a ser desqualificado. Que nessa corrida ele olhe apenas para o Senhor, que é o prêmio maior. Eu abençoo o meu irmão no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço nesse vencedor ou nessa vencedora que está aí ao seu lado. Diga para ele antes de assentar: eu orei por você, para que nunca você possa perder o foco pelo qual você existe. Vamos assentar, queridos. Nós vamos preparar o nosso coração agora para voltarmos ao Calvário. Um dos hinos que todos os cristãos cantam em toda a terra diz assim: rude cruz se erigiu, nela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor. E cantamos o que o pastor Gustavo acabou de pregar: levarei, eu vou chegar até o fim. O prêmio não é para aquele que chega em primeiro lugar, é aquele que chega. Está escrito: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não é ser fiel se você morrer, ser fiel até você morrer. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. E nós vamos demonstrar esse cântico através de um gesto. Quando vamos pregar o Evangelho, é uma das maneiras que temos para pregar o Evangelho, é investindo no reino. Nós pregamos, mas hoje são quase 200 ministérios distintos, com o único propósito de levar a palavra do Senhor. Quando juntos vamos trazer ao Senhor nossos dízimos, vamos trazer nossas ofertas,
Quando trazemos nossos dízimos, nós estamos fazendo uma proclamação que somos dele. Somos dele. Nós somos apenas só mordomos, só tomamos conta. Nada é nosso, nem a nossa vida é nossa, pertencemos a ele. Quando celebramos a ceia, nós afirmamos esta verdade, que fomos comprados. E diz a palavra que não fomos comprados, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis desse mundo. Fomos comprados pelo sangue de Jesus, porque somos dele. Tudo que queremos é alegrar o coração dele. E tudo que ele espera de cada um dos seus filhos é que cada um seja fiel. Quando você traz no altar os seus dízimos, a 10ª parte de tudo que Deus nos confia, nós trazemos ao altar. É o dízimo do Senhor. Nossas ofertas são sementes que nós plantamos. E plantamos essas sementes e elas crescem para novamente produzirem frutos que vão dar sementes. Para quê? Para semearmos novamente. Então, nesta hora, levante uma das suas mãos e ore comigo dizendo: Senhor Deus, eu preparo agora o meu coração para participar da tua mesa, mas nesta hora, com alegria e fidelidade, eu quero deixar no teu altar, mais uma vez, a minha vida, através da entrega do meu melhor ao Senhor. Quero, Senhor, semear, 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 semear com as minhas ofertas, mas quero com fidelidade entregar ao Senhor os meus dízimos agora. Abençoe, Senhor, o irmão que está ao meu lado, para que ele possa fazer com alegria o que eu vou fazer, em teu precioso nome. Amém. Querido filho, se você não veio preparado para esse momento, nos envelopes, como no boletim, você tem o nome dos bancos que a igreja tem as suas contas. Hoje, de cada 3 irmãos, praticamente 2 deles entregam seus dízimos, suas ofertas pelos depósitos bancários. Outros, quando vão chegando bem nas entradas, vocês encontram esses homens e mulheres, esses diáconos, com uma maquininha que você pode usar o seu cartão para fazer a transferência da sua oferta ou do seu dízimo. Faça o seu melhor. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, Deus espera de você algo que você faça com alegria, com muita alegria, o seu melhor nesta hora. Amém? Descruze os braços, coloque um sorriso no seu coração, e aquilo que Ele te falar com você, que deve ser a sua oferta, faça. Seu dízimo, Deus é que diz quanto que você deve dar, é a 10ª parte. A sua oferta é você que diz a Deus qual vai ser, e faça o melhor. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei
dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Senhor, nesta hora, santificamos os dízimos e ofertas que foram deixados no teu altar. Santificamos aqueles irmãos que durante a semana estarão entregando seus dízimos e ofertas através dos depósitos bancários. Senhor, que todos tenham a mesma alegria dos que hoje assim fizeram, e que todos esses recursos sejam usados na extensão do teu reino e na glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Eu queria pedir aos meus queridos pastores para passarem para os diáconos os elementos da ceia. Faça assim agora. Eu quero que em poucos minutos você assista uma mensagem agora. É um vídeo. Deixe essa palavra encher o seu coração nesse instante. Você, veja os seus olhos, olhe para eles, salpicados, coloridos, cada um único, e eu criei cada um. Eu criei tudo, o universo e você. Eu te dei personalidade, eu te fiz puro, complexo, e todo dia eu te dou vida. Eu te amo, mas algo aconteceu. Você me traiu, você não confiou em mim, você pecou. Você se desconectou de mim. Apesar de estar vivo, você está lentamente morrendo. Então você procura por outras coisas. Para preencher o vazio. Mas nada funciona.
só te faz morrer mais rápido e nos separa mais e mais. O que você está procurando? Eu não quero que você morra. Eu te criei não para ser destruído, mas para você me conhecer. Então, eu me tornei como um de vocês, uma criação frágil. Eu fui tentado, mas eu nunca pequei. Eu vim para te salvar dos seus muitos pecados. Mas havia um preço. Alguém tinha que morrer. Você ou eu. Então eu tomei todos os seus pecados. Troquei a minha vida pela sua. E eu morri em seu lugar. Porque eu amo você. Então eu ressuscitei dos mortos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Eu não estou aqui para condená-lo. Eu vim para trazê-lo de volta à vida. Confie em mim. Eu te perdoarei. Eu te darei a vida eterna. Eu te amo. Eu fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Você me seguiria? Coloquemos-nos em pé, queridos. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Essa mensagem gráfica que você acabou de assistir é uma demonstração daquilo que Jesus fez e daquilo que Ele continua fazendo. Ele deu a sua vida porque nos ama. Ele conhece a cada um de vocês de um modo assim tão grande. Conhece você de trás para frente. Antes até do seu nascimento Ele já te conhecia. E Ele sabia que agora você estaria aqui. Ele sabia que nessa hora que você está me assistindo, aonde você estiver, Ele já sabia. E tudo que Ele deseja é te salvar, te perdoar, restaurar. Só Ele que pode restaurar a sua vida. Só Ele que pode salvar. Só Ele que oferece essa nova chance. Só Ele. Ninguém mais. Quem sabe você já ouviu tantas e tantas vezes do Evangelho. Por isso que você está aqui. Por isso que você continua assistindo na televisão até agora. Mas até hoje você não se rendeu a Ele. Até hoje você não disse: Jesus, eu te tomo como meu Senhor e Salvador. Eu busco o teu perdão e eu te seguirei. Quem sabe você é alguém que um dia caminhou com Ele, se deleitou nele, até participava da mesa do Senhor. Mil coisas aconteceram, situações houveram que você virou as costas, mas hoje bateu aquela saudade, você veio aqui, porque hoje é o dia da sua reconciliação com Ele. Feche os olhos, com a mão no coração. Quero me identificar com você. E peço que toda a igreja se identifique com os milhares que estão aqui nesse local. E com um número incontável, fora desse local, que estará também orando conosco, dizendo assim: fale comigo, Senhor Jesus,
eu tenho ouvido o quanto o Senhor me ama. Nesta hora, eu reconheço, eu sou um pecador, eu preciso de Ti. Eu quero ser salvo. Eu abro o meu coração e eu te convido, Jesus, entra na minha vida, entra agora, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora eu volto, buscando o teu perdão, para ser restituído à tua mesa. Continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração agora, você não vai repeti-la, porque eu quero orar sozinho por você. Quero orar por você que orou comigo pela primeira vez, dizendo: Jesus, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou. Eu quero orar por você que volta aos caminhos dele, para que eu ore por você, enquanto todos estão com os olhos fechados, orando, intercedendo. Eu peço um sinal da sua parte. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, o sinal que eu peço é que você levante uma das suas mãos no seu lugar, sem constrangimento algum. Você que hoje se entrega a Jesus, ou você que hoje se volta para Ele. Aquela moça de blusa preta, levante bem alta a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida para orar por você. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Ninguém pode fazer essa decisão por você. Ela é individual, ela é insubstituível, é você fazendo. É a hora de Deus para a sua vida. Levante mais alto que você puder a sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas, eu estou vendo essas mãos erguidas. Lá no fundo aqui. Agora eu vou pedir algo. Enquanto nós vamos cantar uma música que diz só pelo sangue, o sangue de Jesus. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, lá na segunda galeria, aqui na primeira, aqui no térreo, venham até aqui. Eu quero orar por vocês agora. Quero que você deixe o seu lugar. Eu quero pedir todos com os olhos abertos. Vire, minha irmã, para a moça que está atrás. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Cada um volte para trás. Ninguém é sentado agora. Ninguém é sentado. Quero que todos estejam em pé. Esse é um momento tão precioso. Esse é o momento de Deus. Esse é o momento de Deus para os corações. Esta é a hora mais preciosa. Esta é a hora mais preciosa para essas vidas. Deixe o seu lugar e venha. Deixe seu lugar e venha. Deixe seu lugar e venha. Vem. Vem. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, pode vir. Vem. 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 Esse é o momento do céu. Vem. 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 Deixe seu lugar e venha. Esse é o momento dos céus. Vem. Vem. Aceitos como amigos.
vocês que estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Chega aqui bem perto de mim. Pode chegar. Pode chegar. Chega aqui bem pertinho. Você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, é aqui. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, olha, domingo que vem, pastor, domingo que vem eu vou voltar. Domingo que vem eu vou entregar minha vida a Jesus. Ele vai me dar uma nova chance. A palavra diz assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O seu dia é hoje, sua hora é agora. Pode chegar aqui bem pertinho de mim, pode chegar. Queria pedir meus queridos pastores para se aproximarem desses que estão aqui. E a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse instante, meus diáconos vão entregar a você o pão e o vinho. No momento que você receber o pão e o vinho juntos, você vai assentar. Só assente na hora que você receber o pão e o vinho. Diz a palavra: esse é um momento tão precioso. O Senhor estabeleceu a ceia para que nós não esquecêssemos jamais da realidade da nossa própria vida agora. Somos filhos, somos parte do corpo do Senhor. Ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. É o momento do seu coração se alegrar e se regozijar naquele que nos salvou. Olhe para o pão que você recebe e o vinho, enquanto vamos cantar novamente esse mesmo cântico, que é só pelo sangue. A porta foi aberta pelo sangue, vivemos pelo sangue, e sob o sangue do Cordeiro, na nova aliança, caminhamos de glória em glória e de vitória em vitória. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor uma vez.
Mas todas as vezes que participamos da ceia, novamente nós afirmamos que a nossa vida pertence a Ele. Quando eu casei, naquele dia, eu fiz uma aliança com a minha esposa. Eu me entreguei a ela. Mas todas as vezes que eu olho esse anel, que eu chamo de aliança, ele me faz lembrar da Renata. Eu percebo e vejo a Renata. Todas as vezes que você recebe o pão e o vinho, é o momento de você novamente lembrar, de uma forma tão gloriosa, da vida do Senhor, que se deu por você. É novamente uma entrega, é um memorial. Nós temos essa facilidade tão grande de esquecer, mas celebramos a ceia para não esquecermos. Então se coloque em pé nesse instante, e levante o cálice, levante o pão, olhe para eles e diga assim: Senhor Deus, eu louvo o Senhor pela graça do teu amor que me alcançou. E nesta hora, mais uma vez, eu renovo a minha entrega ao Senhor. Eu volto ao meu primeiro amor. Que meu coração seja mais e mais apaixonado pelo Senhor. E que jamais eu perca o foco, como eu ouvi hoje à noite, da carreira, dessa corrida, porque eu não quero ser desqualificado. Eu sei que o prêmio não é para quem faz mais gols ou chega em primeiro lugar, que o prêmio é para quem é fiel até o fim. E eu quero, Senhor, ser fiel até a morte, porque eu sei que eu terei a coroa da vida. Eu abençoo o meu irmão, para que toda a família dele venha fazer parte da tua família, e que ele possa sair hoje daqui com o coração incendiado de amor ao Senhor e do desejo de ver a sua casa salva. Filho, quando você comer do pão e beber do cálice, você estará proclamando mais uma vez a realidade da morte do Senhor Jesus em seu lugar. É o momento de você espontaneamente renovar a sua entrega ao Senhor. Logo depois que comermos do pão, bebermos do cálice, você vai levantar o seu cálice vazio ao Senhor e você vai adorar. Enquanto os músicos estarão cantando e tocando aleluia, adore o Senhor de todo o seu coração, porque a palavra diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Juntos comamos do pão e bebamos do cálice. Aleluia.
Jesus Cristo, eu te amo. Estenda sua mão com cálice aqui para frente. Igreja, ore comigo, diga: Senhor Deus, do modo como eu me apropriei da salvação e do teu perdão, nesta hora eu invoco a tua bênção sobre estes que estão no teu altar, que na autoridade do nome de Jesus, todo o poder das trevas seja quebrado destas vidas, para que a partir de agora possam viver como filhos e filhas do Senhor, em teu nome, amém. Da vida de vocês, todo o poder das trevas foi anulado, tudo será tão novo para vocês. Tudo, tão novo que até uma nova família você terá. Uma família que você vai poder contar com ela. Uma família cheia de amor e de carinho. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou dizer que você vire para que você conheça a sua nova família. Olha para mim. 1, 2, 3. Vire e olhe. É a sua nova família. É a sua nova família. É a sua nova família. Te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. É a sua nova família. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Precioso, precioso. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus.